E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês esse livrinho aqui, Atos Humanos, da Han Kang, que é pequeno, tem 184 páginas, mas é extremamente profundo e aborda um tema muito importante que não pode ser jamais esquecido. Ele fala... primeiro vamos dar os dados do livro, né? Atos Humanos foi publicado no Brasil pela Todavia, com tradução da Ji-Yu Kim. E contextualizando, no período de maio de 1980, de 18 de maio a 27 de maio de 1980, estavam acontecendo protestos na Coreia do Sul. Quer dizer, não só ali naquele período, já vinha desde 1979, já vinha a população protestando contra o governo, contra a lei marcial, era um governo ditatorial, mas o ponto máximo mesmo da violência aconteceu em 18 de maio, que o exército reprimiu de forma muito violenta um protesto de estudantes universitários, e aí a população civil indignada se juntou aos estudantes, e aí o protesto foi aumentando até que culminou no dia 27 de maio de 1980 com esse massacre, que ficou conhecido como o massacre de Gwangju, onde morreram aproximadamente 2.000 pessoas. Então a Han Kang aqui narra essa história através de 6 personagens. Cada capítulo são seis capítulos. Cada capítulo é contado por um personagem. E no primeiro capítulo a gente vai ter o Dong-go. Ele é um menino de 15 anos, estudante do ensino médio, e ele sai de casa com o amigo dele, Jung-dae, nesse dia 27, o dia do massacre, para procurar a irmã do Jung-dae, que não tinha voltado para casa depois do trabalho na noite anterior. E aí, nessa busca, eles se deparam com aquele confronto entre o exército e os estudantes. E o Jung-dae entra dentro do conflito e acaba sendo atingido e morre ali. E o Dong-go não consegue se aproximar para ajudá-lo ou para tirar o corpo dele do meio ali do confronto. E aí no final do dia o Dong-go vai para o ginásio onde estão sendo deixados os corpos para serem identificados, e ele vai procurar o corpo do amigo dele. E aí ele não consegue encontrar o corpo do Jung-dae, mas ele decide ficar ali ajudando a equipe que está identificando os corpos, limpando, para quando as famílias fossem identificá-los. E dessa equipe fazem parte o Jin-soo, a Sun-jo e a Il-suk. Esses personagens vão estar ao longo do livro. E aí ele fica ali trabalhando, a mãe dele vai atrás dele e ele se recusa a voltar para casa, e aí ele fica ali na equipe ajudando e lidando com aquelas cenas grotescas, pavorosas, e os outros da equipe que são mais velhos não querem que ele fique, mandam ele embora, mas ele não vai de jeito nenhum, porque ele tem esperança de que a qualquer momento o corpo do amigo dele chegue ali. E aí no capítulo 2 já é o espírito do Jung-dae que narra. E esse capítulo é muito impactante, porque ele narra de forma delicada aqueles eventos grotescos, aquelas cenas pavorosas dos corpos empilhados na floresta, se deteriorando. Mas como é narrado por um menino de 15 anos, você tem delicadeza, mesmo no meio de todo aquele terror. Tem uma parte aqui que eu vou ler para vocês que é muito tocante. O espírito do Jung-dae que está falando. Meu corpo continuou a se decompor. Dentro das chagas que se abriam, aglomeravam-se cada vez mais mosquinhas. As moscas varejeiras pousadas nas pálpebras e nos lábios moviam-se lentamente, esfregando as patinhas pretas e finas. Essa é a forma
da Narrang escrever, né? A gente que já leu outros livros dela sabe bem como ela consegue lidar com o absurdo, a tragédia, a barbárie, mas com toques de delicadeza. E aí o Jung-de, o espírito do Jung-de, também está procurando a irmã dele. Ele tem certeza já, o espírito sente que a irmã dele morreu, e aí ele tenta encontrar o corpo da irmã dele. E aí no capítulo 3, quem vai falar é Sung, aquela que estava lá na equipe ajudando a identificar os corpos. E aí ela está agora, já 10 anos depois do massacre, ela trabalha numa editora e ela é responsável por levar os livros para o departamento de censura. Ela leva os livros, eles fazem a análise, cortam o que tem que cortar e aí ela vai pegar de volta. E aí em uma das vezes que ela vai levar um livro lá, ela acaba apanhando na delegacia porque a polícia está atrás do tradutor de um livro e eles acham que ela tem contato com ele, mas ela é liberada e aí ela continua trabalhando. E tem um livro que ela levou para ser avaliado que é praticamente totalmente censurado, e o autor resolve fazer então uma peça de teatro, porque não é possível publicar o livro com todos aqueles cortes, e ele decide fazer a peça. E como que ele vai apresentar essa peça para que não seja censurada? Os atores não falam, eles apenas movem os lábios. E aí quem consegue ler os lábios entende o que está sendo dito. E tem aqui nessa parte uma cena muito bonita, que, pelo que eu entendi aqui, é a mãe do Dongô que está falando. É como se fosse a fala da mãe do Dongô, que diz assim: depois que você morreu, por eu não ter podido fazer um funeral, os meus olhos que tinham visto você tornaram-se um templo. Os meus ouvidos que tinham ouvido você tornaram-se um templo. Os meus pulmões que tinham inspirado seu fôlego tornaram-se um templo. Depois que tu morreste, por não ter podido te fazer um funeral, minha vida tornou-se um funeral. Nossa. E aí no capítulo 4, quem narra é um sobrevivente do massacre, ele não tem nome aqui, mas ele vai falar do Jisoo, que foi preso junto com ele, e aí ele vai contar de todas as torturas, todas as barbáries que eles sofreram e de como a vida deles se tornou insuportável depois que eles saíram da prisão, porque eles não conseguiam mais arranjar emprego, eles não conseguiam construir uma família, todas as memórias terríveis daquele período ficaram gravadas muito profundamente neles, e eles não conseguem ter uma vida normal. E é muito triste ver aqueles sonhos daquela geração, daqueles jovens ser abortados de forma tão violenta e tão desproporcional, porque a força com que o exército reprimiu aquele protesto era uma força de guerra contra aqueles jovens que não tinham como se defender. E aí é bem triste como ele diz uma frase que é: e ninguém mais chorou por nós, ninguém mais se preocupou conosco. Parece que foi tudo inútil, todas aquelas mortes, torturas, depois que passou, ninguém mais deu importância, e eles que têm que carregar para sempre aquelas memórias, o peso. E em vista disso, muitos vão tirar a própria vida porque não conseguem suportar o peso daquelas memórias. E no capítulo 5, quem fala é a Sun-jo. A Sun-jo, ela nem era revolucionária, ela era funcionária de uma fábrica, e no dia do protesto ela perdeu o emprego, e aí ela está indo ao hospital, foi ao hospital para doar sangue.
porque estavam convocando os cidadãos para doarem sangue. E aí, de lá do hospital, ela vai para esse ginásio e acaba ficando lá na equipe que está cuidando dos cadáveres. E aí, na hora, à noite, o Jinso, que é um dos líderes do movimento, ele manda todas as mulheres voltarem para casa. Só vai ficar ali quem estiver com arma para continuar se defendendo. E a El-sun que vai embora, por isso ela não foi presa. E a Sojun não vai, ela fica, ela pega uma arma e fica ali. E aí ela vai contar tudo que ela sofreu na prisão e ela vai contar como que ela acabou se envolvendo nisso. E é interessante aqui que as histórias se cruzam. A Sunjo vai contar que uma das colegas dela de trabalho na fábrica era a irmã do Jungde, que o Jungde estava procurando naquele dia. E ao que tudo indica, ela também, a irmã do Jungde, ela foi morta também por acaso, entrou naquele conflito por acaso, porque segundo a Sunjo, ela era extremamente quietinha, não se envolvia com política, porque ela só queria trabalhar para que o irmão dela pudesse ir para a universidade. E acabou sendo envolvida naquele confronto e morreu. E acabou que o Dongô não conseguiu identificar o corpo dela. E no final, depois, a gente vai ver que ela vai aparecer de novo. No capítulo 6, quem fala é a mãe do Dongô. Ela vai contar tudo como se passou, como ela tentou tirar o Dongô de lá daquele movimento e todo o sofrimento que vem depois, né, do massacre. É bem triste também. Nossa, é tudo muito triste, muito pesado. E no epílogo, quem fala é uma escritora que está colhendo dados, fazendo pesquisa para escrever um livro sobre aquele massacre. E aí ela identifica a irmã do Jungde em uma foto de jornal da época. Aparece a foto do cadáver dela lá naquele dia. E quando ela começa a ligar com outros dados que ela colheu nas pesquisas, ela identifica como a irmã do Jungde. E aí também ela vai, aqui as histórias também se entrelaçam, porque essa escritora ela está colhendo esses dados para escrever 10 anos depois do massacre, e ela acaba descobrindo que naquela época do protesto, quando ela tinha 12 anos, eles se mudaram de casa, a família se mudou de casa, e a casa dela foi vendida para a família do Dongô. Então, naquele dia, naquele período ali do massacre, a família do Dongô morava na casa que havia sido dessa escritora, da família dessa escritora. Então é isso, é difícil falar desse evento, desse acontecimento, porque é um acontecimento que não se restringe à Coreia do Sul. A Han Kang aqui não está falando só da Coreia do Sul. Todos os países, pelo menos aqui na América Latina, praticamente todos os países passaram por ditaduras militares sangrentas, nesse mesmo período em que a Coreia passou. Então, quando ela relata isso de forma tão contundente, ela está relatando a nossa história também. E é por isso que eu acho fundamental que livros como esse continuem sendo escritos e lidos, porque não pode ser esquecido jamais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa o like. Se não tiver gostado, deixa o dislike. E eu espero vocês para o próximo vídeo.